Explica mais, vou explicar, preste atenção, explica mais. Olá galera, tudo certo? Muito se tem falado sobre a importância da conservação da Amazônia, principalmente nesse tempo onde a gente está tendo muita queimada, né? A gente está falando bastante sobre o desmatamento. Então eu queria saber se vocês sabem me dizer as importâncias, por que é tão importante a gente falar dessa conservação, por que é tão importante a gente prezar pela conservação da floresta amazônica. E antes da gente discutir um pouco mais sobre isso, eu gostaria que vocês fossem lá, seguissem o nosso canal no YouTube, seguissem o nosso Instagram, tá? Por favor, vão lá, segue a gente para vocês ficarem sempre antenados quanto a essas novidades e atualizados quanto a tudo isso que vocês precisam tanto e a gente também, né? Então, vem com a gente que a gente explica mais. Bom, galera, vamos falar sobre alguns tópicos importantes sobre a Amazônia. Então vamos começar falando, né, que a nossa Amazônia Legal, ela ocupa 60% do território brasileiro. Então ela tem grande importância e influência no restante dos outros biomas que fazem parte do Brasil. Então a gente sabe que toda a biosfera é interligada, todos os biomas são interligados e eles têm a sua importância individual e coletiva. Sendo um bioma 60% do território brasileiro, é claro que ele influencia bastante em toda a nossa economia, na nossa cultura. Então a gente precisa ter o conhecimento sobre ele e, lógico, conservá-lo, porque a gente sabe que é muito importante a conservação da natureza para o bem-estar humano no final das contas, né? Tudo acontece num efeito dominó. Bom, gente, o que a gente fala bastante sobre a floresta amazônica é sobre a evapotranspiração das suas árvores. Então ela é um ecossistema que está em equilíbrio, ela é um ecossistema clímax, com muitas árvores, tem uma densidade, né, de vegetação muito alta. Essas plantas, elas são grandes. Nós temos vários estratos de vegetação, plantas baixas, né, médias, mas as grandes árvores da Amazônia, elas têm uma evapotranspiração tão importante que elas são responsáveis pela formação das nuvens de chuva que trazem pra gente aqui um equilíbrio, né, do regime de chuva e do ciclo da água para toda a nossa região sudeste. Essa evapotranspiração ela é necessária para essas plantas porque a árvore, quando ela vai absorver água, né, pelas suas raízes lá do solo, essa água precisa subir muitas vezes 30, 40 metros acima do nível do solo. E uma das coisas importantes é essa pressão negativa que acontece na copa pela sucção, né, que essa árvore vai estar fazendo ali pelo seu xilema para que essa água suba. Então, cerca de 95% da água que essas árvores absorvem nas suas raízes são perdidas por evapotranspiração, que é essa evaporação, né, dessa água para a atmosfera. E aí essa densidade de água que acaba, né, se incorporando à atmosfera forma as nuvens de chuva extremamente carregadas, que a gente já tem uma formação dessas nuvens no Oceano Atlântico, né? E aí a gente tem um bombeamento de água sobre a floresta amazônica. E essas nuvens elas são carregadas por correntes de vento, né, passam ao lado da Cordilheira dos Andes e são levadas aqui para baixo, aqui na região sudeste. Então a gente tem uma manutenção do nosso equilíbrio hídrico através da formação dessas nuvens de chuva. Se a gente não tiver mais a floresta lá, provavelmente a gente vai sofrer muito com escassez de água por todo o território, principalmente aqui, né, na nossa região sudeste. Depois, gente, a biodiversidade. Uma outra coisa que a gente escuta muito, né? A biodiversidade é a quantidade de espécies diferentes que nós temos em um determinado território, em um determinado espaço, né? E a biodiversidade da floresta amazônica é a maior biodiversidade do planeta. Então nós temos a maior quantidade de espécies diferentes por área na nossa floresta amazônica. E isso inclui isso inclui plantas, né, de poder medicinal. Elas podem ser ali exploradas para a fabricação de medicamentos. A gente estima que apenas 5% dessas plantas
com capacidade, né, e medicinal são exploradas na região amazônica. Então a gente tem muita coisa para descobrir ainda, muitas espécies que a gente nem sabe que existem e que podem acabar, né, entrando em extinção antes mesmo da gente conhecê-las. Depois nós temos a cultura dos povos indígenas. Então, nós temos a preservação desse espaço para que nós possamos, né, ter a preservação, a conservação da cultura dos povos indígenas, que são extremamente característicos da nossa região também. Isso vocês podem explorar também um pouco mais, né, em geografia com o professor. Depois nós temos o contato com doenças, isso a gente fala bastante na área de biologia. Quando a gente explora um ambiente nativo, a gente entra em contato com espécies que a gente não conhece. Então existem várias espécies de plantas ali com poder medicinal que a gente não conhece, mas também existem vários insetos vetores de doença que estão em equilíbrio ali no ecossistema e que vão acabar entrando em contato com a gente, né? E esses insetos em contato com a gente, se nós entrarmos no meio do ciclo dessas doenças e acabarmos, né, nos adaptando a elas e elas a nós, mais doenças são incorporadas à população humana. Isso acontece bastante. Inclusive, é uma das hipóteses, né, para explicar o novo coronavírus que a gente está enfrentando até agora, né? Então, quanto mais a gente entra em áreas desconhecidas, mais coisas a gente fica sabendo. Algumas coisas boas e outras coisas nem tanto. Gente, por que a área de floresta amazônica, né, ela está sofrendo tanto com queimada? Principalmente para desmatamento, retirada da vegetação, para que a gente possa instalar ali pastos, principalmente para criação de gado, para criação bovina e para extração de madeira, né? A maior parte desses desmatamentos para extração de madeira é através de extração ilegal. Então a gente precisa de um aumento de fiscalização. É lógico, o tamanho do território dá uma complicada na nossa vida, né? Mas a gente precisa sempre prezar por projetos, né? Esses projetos eles se instalem, eles permaneçam e a gente precisa de uma certa fiscalização ali para a extração que ela é legal e para penalização da extração ilegal. Esse desmatamento, ele pode acontecer de duas formas. Na forma de queimada, que é o que a gente está, né, chamando bastante atenção agora, e através de correntes, que são esticadas assim por tratores, que passam na floresta derrubando as árvores. E muitas vezes, mesmo depois disso acontecer, pode se instalar ali focos de queimada para que a gente tenha uma limpeza da área e para que ela fique mais acessível para o gado conseguir entrar ali, né? O que acontece quando a gente queima a floresta? A floresta ela tem uma capacidade muito grande de sequestro de carbono. Sequestro de carbono é quando a gente tem a retirada de gás carbônico da atmosfera para que a gente tenha a amenização do efeito estufa. Então, essa floresta, enquanto ela está crescendo, as plantas fazendo fotossíntese incorporam esse gás carbônico nas suas moléculas orgânicas. E por mais que a gente esteja falando de uma floresta clímax, aonde a maior parte do carbono que ela acaba emitindo na sua respiração, ela também consome na sua fotossíntese, parte desse carbono que está incorporado nela não precisa retornar imediatamente para a atmosfera, no seu tronco, nas suas raízes, nas suas folhas, está ali incorporado nela, está formando a matéria orgânica desses vegetais. E quando a gente queima ele, a gente devolve todo esse gás carbônico para a atmosfera. Então uma árvore que está ali crescendo há milhares de anos e sequestrando e incorporando carbono, quando a gente queima ela, a gente vai devolver todo esse gás carbônico para a atmosfera de uma forma muito mais rápida do que ela conseguiu ao longo da sua vida sequestrar. E isso tira o equilíbrio da porcentagem de gás carbono, que é um gás de efeito estufa, da nossa atmosfera, né? Uma outra coisa, a gente altera o ciclo de decomposição através do aquecimento do solo. A decomposição da floresta amazônica é uma decomposição muito rápida. O solo da floresta amazônica ele não é tão rico. Ele é um solo arenoso e bem pobre. Por que a gente consegue manter uma floresta ali tão rica em biodiversidade? Porque nós estamos em uma região onde nós temos muito calor e muita
muita umidade. E isso favorece o ciclo de vida de fungos e bactérias decompositoras, que logo que as folhas caem ao solo e formam aquela serrapilheira, né, elas vão começar a ser decompostas, os animais morrem e vão começar a ser decompostos. E essa decomposição acontece numa velocidade muito rápida, liberando, né, ciclando esses nutrientes muito rapidamente para o solo, onde as plantas podem usá-los novamente, né? Então, quando a gente altera esse ciclo de decomposição, a gente vai alterar a disponibilidade de nutriente no solo e a gente pode entrar num processo de desertificação. O solo sem nutrientes, sem planta crescendo, sem animais ali, né, vivendo sobre, defecando, morrendo, entrando em decomposição, esse solo arenoso ele vai começando a ser exposto, né? E esse solo exposto também pode levar à erosão, a gente tira, né, a proteção em volta dos rios, das nascentes, e a gente vai alterar novamente aí o ciclo da água, além da gente evitar, né, que a evapotranspiração aconteça da maneira como ela deveria, a gente também tira a proteção da mata ciliar em torno do rio, em torno das nascentes, o que pode fazer com que esse rio ele seque mais rapidamente e ainda com o volume de chuva alterado, a gente vai ter isso mais acelerado, né? Depois nós temos um pouco sobre a água desses rios. Bom, uma coisa que aparece bastante para vocês é a contaminação por mercúrio. A contaminação por mercúrio, principalmente na região amazônica, ela acontece por extração de metais, de minério, né? Principalmente do ouro. A gente usa o mercúrio para agregar o pó de ouro para que ele possa ser ali peneirado e depois selecionado pelos mineradores, né, pelas pessoas que trabalham ali na mineração. E o mercúrio, ele é um metal pesado, quando ele entra em contato com a água do rio, né, existe a transformação do mercúrio em uma substância que se chama metilmercúrio, e ele é muito bioacumulável. Quando a gente entra em contato, quando os seres vivos entram em contato com essa substância, ela fica presa dentro do nosso organismo e a gente não consegue eliminá-la ou excretá-la de forma rápida para que a gente não sofra com isso dentro do nosso organismo. E isso vai, né, ao longo da cadeia alimentar, sofrendo o processo de biomagnificação. Quanto maior o nível trófico, maior o acúmulo de substâncias. Por isso que muitas vezes, em algumas regiões, não é interessante que a gente consuma peixes carnívoros, porque eles estão num nível trófico mais avançado e tem muito metal pesado acumulado dentro dos seus corpos, né? O mercúrio, ele tem uma preferência por se instalar no nosso sistema nervoso central, podendo levar a má formação fetal, perda da fala, coordenação motora ao longo da vida. Então é bem arriscado, né? E quando a gente contamina a água, essa água dos rios ali, ela serve como alimento para a população ribeirinha e também como fonte de renda. Então a gente também tem toda uma alteração da cultura local, né? Do aspecto sociocultural das pessoas que vivem em torno desse rio e dependem dele para se alimentar e também para ganhar dinheiro. Certo? Então a gente falou aqui sobre alguns tópicos, os principais deles, vocês podem ver que já são muitos, né? E a gente pode abordar muito mais. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês agora tenham um pouco mais de bagagem aí, né, para carregar. E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Explica mais.